No último domingo, o presidente Bolsonaro, antes de viajar para os Estados Unidos, onde faz hoje o discurso de abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas, enviou para o Congresso Nacional um projeto bem semelhante àquela medida provisória que tinha a intenção de limitar a remoção do conteúdo das redes sociais. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, tinha rejeitado a MP no dia 14 de setembro, e a ministra Rosa Weber, provocada aí por outros senadores, no mesmo dia suspendeu o texto da medida. Agora, como o assunto voltou à discussão como um projeto de lei, ele vai precisar ser analisado e aprovado por deputados e senadores. Num ano pré-eleitoral, parece que foi uma jogada de mestre em prol da liberdade de expressão. As alterações no Marco Civil da Internet propostas pelo projeto do presidente pretendem deixar muito claras as regras para uso e moderação nas plataformas aí. E a intenção do governo, que é correta no meu ponto de vista, é manter aí a observância dos princípios da liberdade de expressão, de comunicação e manifestação do pensamento, que já estão previstos aí na nossa Constituição Federal. Os pontos são muito claros. Um deles é garantir o direito de restituição do conteúdo do usuário, e o outro é exigir uma justa causa ou uma justa motivação para cancelamento, suspensão de funcionalidades de contas ou perfis, e até mesmo a exclusão de conteúdo. E tem uma coisa importante, né? O provedor de redes sociais, caso o projeto venha a ser aprovado, ele vai ser obrigado a notificar o usuário sobre as medidas adotadas e enviar as informações sobre os prazos, canais eletrônicos de comunicação e até os procedimentos para contestação, bem como aí a eventual revisão da decisão. Quem é que pode ser contra esse tipo de projeto, esse tipo de medida? Hoje, a gente percebe que as plataformas, ao seu bel prazer, aí praticam uma censura a determinados conteúdos. Por outro lado, elas são permissivas e até em excesso, com algumas bandeiras da esquerda e algumas bandeiras globalistas. Mas de uma coisa ninguém pode acusar o presidente Bolsonaro, quer dizer, de censura ou de medidas restritivas a veículos de imprensa ou a blogs, independente do viés ideológico. Todo mundo tem o direito constitucional de expressar as suas opiniões. Os excessos podem ser encaminhados aí para a justiça, que dispõe de todos os instrumentos legais para coibir qualquer exagero ou avanço de sinal. Alguns setores conhecidos aí por fazerem oposição ao presidente da República usam argumentos que não convencem mais ninguém. O senador Alessandro Vieira, por exemplo, impetrou o mandado de segurança junto ao STF pedindo a suspensão da vigência da MP 1068 de 2021, que foi aquela enviada pelo presidente da República, e fez isso sob o argumento de flagrante inconstitucionalidade e do grave risco de que ela sirva como garantia para a propagação de material ilegal e antidemocrático. Aí a gente ainda precisa entender muito, né, o que ele quer dizer com antidemocrático. O senador Otto Alencar foi outro que foi favorável aí à suspensão da medida provisória e disse que, ao agir assim, o Congresso preserva a sua altivez e autonomia. E ainda considerou abominável o que ele chamou de único projeto do governo Bolsonaro, que é estimular o ódio no Brasil. Bem, com relação à preservação da altivez e autonomia do Congresso, ele foi um que não abriu o bico quando o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, impôs a abertura da CPI da Covid goela abaixo do Senado.
E se perde aí nas suas declarações quando fala que é abominável o único projeto do governo Bolsonaro que é estimular o ódio no Brasil. Mas quem é que estimula o ódio no Brasil? A maioria da população brasileira já percebeu. É claro que em todos os espectros políticos você vai encontrar pessoas mais radicais do que as outras, ou do que outras, né? E essas pessoas precisam ser contidas. Mas os verdadeiros propagadores do ódio são aqueles que adoram colocar empregados contra patrões, negros contra brancos, homo contra héteros e por aí vai. Quem estimula o ódio no Brasil são aqueles que não aceitam opiniões diferentes e fazem de tudo para desqualificar e até ridicularizar quem tem opinião contrária. Quem estimula o ódio é aquele que diz que todo bolsonarista tem que morrer. Ou aquela artista que faz show nas redes sociais e ainda diz que se encontrar com o presidente vai querer chutar a cabeça dele e encher de porrada. A lista dos propagadores do ódio é muito grande e exemplos não faltam. Na CPI da Covid, as sessões mostraram como é fácil a gente separar o joio do trigo, né? E esse pessoal se entrega quando fica desesperado. Você veja o que o José Dirceu andou falando aí, que vai tomar o poder, que é diferente de ganhar uma eleição. E também o Dias Toffoli abrindo um inquérito ilegal, escolhendo a dedo quem vai ficar à frente, fazendo ao mesmo tempo o papel de vítima, de investigador, de polícia e futuramente até de juiz, sem respeitar o devido processo legal que deveria tramitar via Ministério Público. É a imprensa, né, que perdeu muito dinheiro com a chegada do Bolsonaro e prefere embarcar em narrativas falsas e ainda promover um ex-presidiário que prega o controle social da mídia. Coisa de maluco, né? Tem muita gente aí que trabalha na imprensa estimulando ódio por aí. Tem jornalista da Folha, do Globo, do Estadão, da Veja, da Isto É, do Antagonista, da CBN, da Band, da Globo, da CNN, que acham que todo apoiador do Bolsonaro é um fanático imbecilizado. É nessa hora que a gente vê como esses profissionais se desconectaram da realidade. Eles têm todo o direito de não gostar do Bolsonaro, só que eles não têm o direito de mentir nem de impor narrativas que se contrapõem à realidade dos fatos. Eles deveriam mostrar todos os lados da questão e deixar que as pessoas tirem as suas próprias conclusões. Mas não, só eles sabem o que é bom para as pessoas. E aí, ai de quem for contra ou pensar de maneira diferente. Essas pessoas vão ter as suas reputações destruídas por quem acha que é o dono da verdade. A imprensa perdeu o rumo faz tempo. O exemplo mais visível foi o tratamento que deram às manifestações do 7 de setembro, classificando esse sentimento legítimo, manifestado pela grande maioria da população brasileira, com um volume de gente nunca visto na história aí desse país em apoio a um governo. E aí eles classificam essas manifestações como antidemocráticas. Eles acham que enganam quem? Quando o Bolsonaro assumiu o poder, ele tocou na ferida e comprou uma briga com aqueles que sempre tiraram proveito da coisa pública. E muita gente se rebelou, propagando um ódio aí contra o governo, que está querendo corrigir o Brasil. Mas agora, com o envio desse projeto de lei, os deputados e senadores vão ter que mostrar a cara. E, como eu disse, mostrar a cara no ano pré-eleitoral. As ruas deram um grande sinal no dia da nossa independência. E as urnas, em 2022, vão confirmar o que muita gente está dizendo por aí. Ninguém aguenta mais essa patifaria. O Brasil não pertence a essa minoria que propaga o ódio em nome do bem, ou melhor, dos bens, que essa gente andou acumulando durante anos às nossas custas.